Vasconcelos. Embora tenha nascido em Campina Grande, com menos por circunstâncias diversas, o Pedra Lavrada antigamente era um município que não tinha maternidade, não tinha nada. Eu nasci em Campina Grande e fui morar na Fazenda Porcos, aqui no município de Pedra Lavrada, onde aos 7 anos eu me dirigi aqui para a cidade para estudar. Estudei no Francisco Ferreira e no Graciliano Fontino Lordano. Depois estudei em Picuí, fui para Campina Grande, onde ingressei na universidade e fiz o curso de Engenharia Civil. Me especializei na Unip em Gestão Estratégica de Municípios e contribui bastante para a função, exatamente na administração pública de município. Foi um curso direcionado para isso. Além da experiência que eu já tinha como pessoa que vive dentro da prefeitura, esse curso me ajudou bastante a estar disputando agora esse cargo, que é um sonho que eu tenho, né? Eu quero aqui agradecer o apoio de todos e espero convencer aqueles eleitores que ainda estão indecisos a nos apoiar, a votar no nosso nome. Eu quero convencer as pessoas que o melhor nome para Pedra Lavrada é o nome de Roberto. Ok, o candidato teve o seu tempo, não usou todo, mas enfim, fica à vontade, dá tempo dele falar também melhor, ser estimulado, instigado a falar do seu plano de governo. Primeiramente, como eu fiz com o candidato passado, Roberto, eu procurei saber um pouco, para até mostrar o currículo do candidato, né, da questão política do candidato. Eu pergunto primeiramente, por que o candidato saiu dos democratas e migrou para o PSB? Veja bem, os democratas é um partido, a principal razão de eu ter saído do Democratas é que o Democrata é um partido que faz uma oposição ferrenha ao governo federal. E o PSB é um partido que compõe a base do governo federal, é um partido socialista, de boas ideias, que tem bons projetos, né? A exemplo do que o partido é conduzido hoje pelo governador de Pernambuco, e é um nome hoje nacional, e foi basicamente nessa área que nós passamos do DEM para o PSB, mais especificamente por não concordarmos com as ações, com o direcionamento que o partido tem em relação ao governo federal, ações que muitas vezes vêm prejudicar o município pequeno na questão de emendas orçamentárias, de muita coisa, e até uma questão ideológica também, de eu não concordar com muita coisa que o DEM assumia, né? Então foi basicamente por isso que eu resolvi mudar do DEM para o PSB. Mas aqui em Pedra Lavrada e na Paraíba, eles são partidos aliados, nós somos aliados, o meu candidato a vice-prefeito é do DEM, eu tenho o maior respeito pelo DEM, mas resolvi integrar as fileiras do PSB, porque aqui no município também o diretório estava vago, não tinha diretório, é um partido do governador, enfim, foram essas as razões que me levaram a vir para o PSB. Santiago, antes de você fazer uma pergunta, você já está preparado, ou então encaminhar uma de um ouvinte, eu vou falar aqui, o Roberto, como falei da outra vez que deixei o nosso programa, que às vezes a gente fica aqui que não se constranja, porque às vezes a gente não está dando atenção para resolver as coisas. Interrompendo, o ambiente é bastante descontraído aí, as pessoas podem ficar tranquilas que aqui é tudo muito descontraído. Santiago. Sim, e lembrar antes de mais nada, se as pessoas por acaso estiverem lá fora escutando, assim, não adianta nenhum eleitor, alguém vir para a rádio, para perturbar. Eu escutei agora um barulho, assim, só a gente tem, não adianta, só vai atrapalhar o seu candidato, né? Se vier aqui para frente da rádio, chamar, tentar falar com o candidato, felizmente no momento tem um pouco de paciência e até de respeito com o próprio candidato, né? Porque não adianta vir bater aqui na rádio, chamar só vai atrapalhar o candidato. E quando terminar, não vem aquele arrastar o candidato aqui, porque a gente tem umas fotos ainda para até uma matéria depois, né? Então, candidato, ainda dentro desse campo político, como é que o senhor administra hoje a questão de ter sido um aliado do ex-prefeito Pinan por algum período de tempo, e depois com aquele rompimento que houve com o prefeito, né, e você tem uma questão, até um laço de amizade, não sei bem, você não sabe. Mas hoje, como é que você administra? Hoje estão em campos opostos, você está disputando uma campanha com ele e com outro candidato da outra coligação, João Deus Barros. Como é que você administra isso hoje no campo
pessoal e político também, para chegar junto ao eleitor e falar sobre isso? Um aviso, a internet parece que está retornando aqui, a gente vai tentar já colocar no ar já. Então, isso eu administro tranquilamente. Eu não confundo a vida pessoal com a vida pública, certo? A questão de eu ter feito parte de um grupo político e hoje está, não diria num outro grupo, é numa parte do grupo que rompeu porque, por razões diversas, que não vale aqui eu relembrar. Mas, basicamente, o rompimento com o grupo do ex-prefeito foi em função de razões ideológicas, por eu não concordar na forma como a política era tratada pelo ex-prefeito. Né? Então eu rompi, preferi ficar ao lado do prefeito Tota, que tem sido um amigo, um leal, que tem nos dado suporte e apoio. E foram esses os motivos, mas eu administro isso de forma tranquilamente. Eu não confundo a vida pública com a vida privada. Tenho os laços de amizade com todo mundo, eu não tenho inimigo, sou uma pessoa que não tem inimigo. Aprendi isso com o convívio da minha família, especialmente do meu pai, que conviveu a vida inteira em política e nunca arrumou um inimigo. Isso aqui é a vida, nunca teve um inimigo, era amigo de todo mundo. Foi ferrenho adversário aqui de seu Manuel Júlio, ex-prefeito, sempre disputava as eleições contra ele, mas nunca deixaram de se cumprimentar, de se falar, eram inclusive compadres. Certo? Então isso eu administro de forma tranquila e digo aqui que o rompimento meu e do grupo liderado por Tota se deu em função de razões ideológicas, por nós não concordarmos com a forma como a política era feita aqui em Pedra Lavrada. Ok. Eu retiro o que eu disse da internet, tá? Acabou de novo. Ok. Candidato, ainda a última pergunta nesse campo político, para iniciarmos da vez ao internauta que quis perguntar ao candidato, teve uma disputa interna que estava chegando num ponto extremo entre o senhor e o seu atual candidato a vice. No final, o que é que prevaleceu para a escolha e como se costurou-se depois a paz, a fumaça branca dentro do grupo? A gente sabe que dentro da democracia essa disputa ela é plenamente aceitável, né? E faz parte da democracia, né? É importante que tenha isso. Houve realmente essa disputa entre eu e meu companheiro de chapa, Alexandre Buriti, né? Que também reunia condições de ser candidato a prefeito, que tem uma larga experiência também, que poderia perfeitamente estar aqui no meu lugar, agora sendo entrevistado como candidato a prefeito, né? Não foi nessa hora, mas a vida política é assim mesmo, né? Futuramente, quem sabe, né? Mas isso foi administrado de uma forma, inclusive eu tenho experiência nisso, que eu já passei por um processo desse anteriormente, em 2004, né? Eu passei por esse processo e foi muito desgastante, principalmente em 2004, né? Que realmente o nosso grupo, naquela época, chegou a perder em consequência do acirramento que se criou, não entre a minha pessoa e entre a pessoa de Tota na época, mas principalmente entre os simpatizantes, os torcedores, certo? Acabou perdendo. Desta vez, já estava chegando a esse ponto, mas graças a Deus foi contornado e hoje estamos aqui numa disputa perfeitamente unidos, eu e Alexandre. Não houve nenhuma forma de convencimento, dessa coisa. Foi só uma questão realmente ideológica e que a gente, e nesse momento, a escolha do prefeito Tota e do grupo, o melhor nome nesse momento seria eu. Alexandre, a princípio, ficou desgostoso, o que é natural, que ele também pleiteava, e como eu já disse aqui, repito, ele tinha amplas condições de ser o candidato, e ele resolveu aceitar ser o vice, até porque a gente sempre achou que a melhor chapa que tinha aqui da situação para concorrer à prefeitura seria o nome meu e de Alexandre, independente de quem fosse cabeça de chapa, certo? Então não houve nenhum atrito entre nós em nenhum momento. Então foi sanado todas as pendências que tinham, principalmente ideológicas, e hoje nós estamos unidos pedindo voto a todos os lavradenses, a todos os eleitores que votam aqui em Pedra Lavrada, para que a gente continue com esse trabalho que vem sendo feito aqui em Pedra Lavrada pelo prefeito Tota e faça muitas implementações novas na nossa gestão, que com certeza faremos. E nós começaremos daqui a pouco a discutir sobre os nossos programas de governo.
daqui a poucos segundos, são 11 horas e 32 minutos, este é o programa Sua Verdade, transmitido pela Rádio Boa Esperança FM, e agora pela internet, está funcionando, estamos transmitindo. Estou entrevistando o candidato da coligação Unidos por Pé da Lavrada, e ele já sorteou. Qual foi o número, Santiago, por favor? Foi justamente a questão número 10 está com a mão dele, nós não vamos fazer a questão. É estritamente pessoal e pessoal para outra pessoa. Inclusive, Santiago, o e-mail, eu tentei com a confirmação do né? E o e-mail não foi respondido. Pode ficar, Santiago, a questão 5, né? A questão 5 foi enviada pela Amanda, né? Essa Amanda, eu esqueci o nome dela, mas o e-mail dela foi confirmado pelo Facebook, eu fui ver, sabe, Santiago? O IP do computador dela é 187.827.116. O IP é o endereço do computador. E a questão é transparência. Ela diz o seguinte: gostaria de saber se o prezado candidato às eleições para a Prefeitura de Pé da Lavrada, o senhor Roberto, vai manter o mesmo sistema atual ou vai tomar providências cabíveis quanto a pessoas que não dão expediente e respondem da mesma forma, recebem da mesma forma seus salários todos os meses. Era uma pergunta que eu ia até fazer, eu já assino embaixo, pergunta. Candidato Roberto, vai continuar como está? Esse monte de gente sem trabalhar em casa, recebendo dinheiro, um monte de gente subaproveitada, sem trabalhar, mais ou menos, e fora dobras ilegais, já comprovadamente com documento. E a lei da transparência, que a gente já está no vigor dela, candidato. Obrigado, Amanda, pela participação. Quanto à transparência, vale salientar que existe já uma lei, né, que está em vigor, e essa lei, não tenham dúvida, eu a implantarei aqui no município de Pé da Lavrada. Nós vamos criar condições de informar tudo que se movimenta na prefeitura, certo? Nós, desde contra-cheque de funcionários, a movimentação, a contas bancárias, tudo isso, eu tenho um compromisso de transmitir isso, de dizer que vou cumprir a lei da transparência. Ninguém tenha dúvida quanto a isso. Nós deixaremos todos esses dados à disposição de quem quer que seja pela internet, pela rede mundial de computadores, certo? Isso aí vai ser implantado, até porque isso aqui não é nenhuma proposta de governo, isso é apenas cumprindo o que determina a lei, certo? E faz parte todo administrador, ele tem que se nortear pelos 5 princípios básicos que regem a Constituição Federal no seu artigo 37, que diz que o gestor público deve primar pela legalidade, pela impessoalidade, pela publicidade, é aí onde entra a questão da transparência, a publicidade de todos os atos que acontecem na administração pública, pela moralidade e pela eficiência. Eu farei cumprir o que determina a lei, não tenham dúvida. Quanto à questão de funcionários que, porventura, estejam recebendo sem trabalhar, eu, sinceramente, só escuto dizer, eu nunca analisei, nunca fui investigar isso, até porque, nesse momento, eu estava só dedicado à minha profissão, como engenheiro civil, de todas as outras coisas. Mas se realmente tiver esse tipo de coisa, não vai acontecer no meu governo. Ninguém receberá sem trabalhar. Não tenham dúvida disso. Quem estiver me ouvindo, pode ter certeza, e quem me conhece sabe que eu sou capaz, eu vou fazer isso acontecer. Receber sem trabalhar, na sua opinião, agora, pessoal, é moralmente aceitável? De forma nenhuma. Nem aceitável para o gestor e nem também para quem está recebendo sem trabalhar. Certo? Aí, agora, como eu disse, eu não tenho conhecimento de pessoas que recebem, eu fico só de ouvindo dizer. Eu, sinceramente, não sei se tem, mas se tiver, inclusive, ao assumir a prefeitura, nós faremos um recadastramento de todo funcionalismo, nós vamos atualizar cadastro e vamos fazer com que essas pessoas assinem ponto, certo? Porque ainda é uma falha que tem aqui, muitas repartições não tem ponto ainda, certo? Então a gente precisa disso para poder dar uma maior transparência e dar satisfação à sociedade. Já que o candidato tocou nesse assunto de moralidade, de transparência, aí eu pergunto, qual a opinião pessoal? O que é que o candidato acha de escândalos e mais escândalos que surgem Brasil afora, de corrupção, com
o dinheiro público? Isso é realmente uma situação que denigra muito a imagem dos políticos brasileiros, né? Nós sabemos que a corrupção ela existe desde que o mundo foi criado, né? Mas aqui no Brasil, eu acredito que deva ser um dos países onde há o maior índice de corrupção no mundo. Talvez só a Itália tenha maior do que o Brasil, não sei. Mas realmente... A gente até aprendeu com a Itália, né? Inclusive, Santiago e Beto, a corrupção ela não vem só dos políticos, não. É bom que se diga isso. Ela está em todos os níveis da administração, desde, não diria o presidente, eu não vou citar isso, né? Mas desde de funcionário de alto escalão ao funcionário por exemplo, um gari, não em demérito à profissão de gari, que é uma profissão como outra qualquer, mas eu estou falando assim em termos de estudo, digamos assim. Aí ela está em todos os níveis, todos. Não é só o político que é corrupto, não. Na verdade, corrupção o político, em média, é o reflexo da própria sociedade. E há um detalhe disso aí, muito importante, que essa parte de escândalos que tem acontecido muito, tem se dado muito em função do avanço das tecnologias, inclusive da eficácia dos controles externos, né, dos órgãos fiscalizadores, também da imprensa, agora, isso, né? Tudo isso tem ajudado e tem aparecido muito escândalo, mas isso antigamente acontecia talvez até mais do que acontece hoje. É porque hoje há uma eficiência maior nos órgãos fiscalizadores, na imprensa em si, que tem um papel muito importante nisso aí. Enfim, é uma coisa realmente preocupante, né? E o administrador hoje, que não tiver pronto para conviver com essas mídias, principalmente todo mundo em casa hoje, pode ser um jornal. Pode ele mesmo produzir seu próprio conteúdo e retransmitir. Né? Então acabou aquela ideia de que o prefeito é o dono da informação, o assessor do prefeito, o vereador. Hoje não existe mais isso. E se for brigar com isso, é da murro e ponta de faca, né? Toda informação que você tem hoje, principalmente em administração pública, ela é de domínio público, né? Não tem como você fugir disso, né? Você tem que se adaptar à realidade. Nós estamos num mundo... Eu acho que fica mais simples, Roberto, para o administrador que quer fazer a coisa certa. Não, e é como eu disse até anteriormente, eu acho que, inclusive, hoje a corrupção é menos do que antigamente. Só que hoje, em função dos motivos que eu já citei anteriormente, ela é bem mais divulgada, né? Publicidade maior. Outra pergunta, Santiago? Roberto, ainda nessa linha, você sendo prefeito, como lidaria com a oposição fiscalizadora dos recursos públicos? Deixa eu lhe falar uma coisa. Na democracia, é importantíssimo que tenha oposição. Uma oposição com responsabilidade. Não vá para lá para fiscalizar, para cobrar, não apenas para denunciar por denunciar ou para fazer politicagem. O papel da oposição na democracia ele é tão importante quanto o papel da situação. Não existe democracia sem oposição. Ok, candidato. Então agora, como estou fazendo com todos os candidatos, eu estou analisando as propostas que foram entregues junto à Justiça Eleitoral no ato do pedido de registro de candidaturas. E eu, analisando a sua proposta, candidato, eu constatei que o senhor aposta muito na educação. A maior parte, são 41 itens, e ainda tem subitens, só de proposta na educação. Por que proposta tão larga na educação? É porque eu acredito que todos os problemas que nós temos no país, aqui em Pedra Lavrada especialmente, eles, em primeiro lugar, serão, em parte, sanados se você investir em educação. O povo educado é um povo mais esclarecido, que sabe cobrar de você, enfim, na hora que você melhora a educação, a qualidade do ensino, você vai estar melhorando a saúde, vai estar melhorando a assistência social, vai estar gerando emprego e renda, enfim. É nesse princípio que o meu carro-chefe, como eu disse no meu pronunciamento lá na convenção, será a educação. Claro que a saúde anda lado a lado, que é um dos problemas gravíssimos que nós temos nesse país. Mas que eu acredito que tudo, primeiro, nós temos que investir na educação para que futuramente nós possamos alcançar voos mais altos, para que a população tenha uma qualidade de vida melhor. Nós temos exemplo disso em países que investiram em educação e que hoje são países de primeiro mundo, país que saiu arrasado da Segunda Guerra, como a Coreia do Sul, investiu
fortemente em educação. Hoje é um país de altíssimo nível mundial. Isso é um grande exemplo, né, que nós temos, dentre grandes outros que temos. A própria Alemanha mesmo, Itália, a Alemanha foi arrasada, nesse hoje de novo é fortíssimo. Né? Roberto Solon, é nesse propósito que eu botei a educação como meta principal do meu governo, não deixando de lado nenhuma das outras. Com certeza, elas estarão caminhando lado a lado. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ao candidato passado, João Deus Barros, sobre a educação. Eu ouvi uma entrevista do ministro Aloysio Mercadante, tem tudo para ser o melhor ministro da educação, porque é um político de ação, sabe, Santiago? E já disse que o reajuste por aluno, ou seja, que toda prefeitura recebe dinheiro por quantidade de aluno. O aluno, tantos R$1.000 por ano. Né? O previsto para o próximo ano vai oscilar entre 20% e 22%. Vai ficar em torno de 21%. E o nosso plano de carreira e remuneração do magistério local, assim como do Brasil todo, além do piso, diz que o reajuste salarial do professor é o mesmo reajuste por aluno. E é uma coisa extremamente óbvia. Se vai aumentar 21% do dinheiro, não pode dizer que não tem dinheiro. Esse ano foi uma luta ferrenha do sindicato para que essa lei fosse cumprida. Foi uma luta duríssima, inclusive com um papel muito importante do presidente, do vereador Júnior. Eu pergunto, o senhor colocará, é uma pergunta que eu fiz no João Barros, obstáculo a este reajuste, mesmo que seja 21%, 100%, porque o dinheiro vai vir, de todo jeito. Né? De forma nenhuma, muito pelo contrário. No meu programa de governo, eu tenho que valorizar e incentivar o magistério. Eu posso ter certeza que será uma categoria, se eu, inclusive, puder dar um aumento maior do que o que a União determinar, a gente vai dar, porque eu entendo isso como uma forma de valorização do magistério que vai melhorar a qualidade do ensino, certo? A título de informação, inclusive esse ano nós estamos com 2.018 alunos matriculados na rede municipal. Inclusive houve um acréscimo em relação ao ano passado, e isso vai também nos gerar uma renda maior do Fundeb, né? Porque todos sabem que o Fundeb o repasse do Fundeb ele é feito em cima do número de alunos matriculados no ano anterior. Certo? Então isso vai nos ajudar também, que vai haver um incremento na arrecadação. E como eu disse, podem ficar tranquilos os professores que, no mínimo, o que foi estabelecido federalmente será garantido a eles. Mas nós faremos um esforço para que isso possa ainda ser maior. Você já tem pergunta para a educação para a gente emendar? A gente aqui para trazer o candidato, eu analisando o seu plano, as suas propostas, o senhor fala em muitos pontos, você toca na questão da reformulação curricular, né, apontando, tendo um norte aí mais ligado à questão da educação mais contextualizada, né, aproveitando o saber popular, enfim. Eu gostaria de saber por que caminhar nessa direção e como seria essa educação mais contextualizada com a nossa realidade. Na realidade, a gente tem um ensino hoje que pouco se fala da nossa cultura, né? Pouco é ensinado aos alunos a história de Pedra Lavrada, a história da Paraíba, da região, e a gente entende que isso deva fazer parte do currículo dos nossos alunos, né? Para que a gente possa transmitir os conhecimentos da nossa terra, as nossas culturas, enfim, tudo sobre a nossa terra, a região, a Paraíba, a gente transmitir um conteúdo maior, para que eles possam futuramente, até para a questão histórica, divulgar o nome de Pedra Lavrada, essas coisas. É importante que a gente implemente esses conhecimentos no ensinamento, do ensino fundamental, aqui em Pedra Lavrada, ensino fundamental e básico. É muito importante, por isso que eu incluí isso em minha proposta. Eu acho muito importante esses ensinamentos. Nós estamos com 26 minutos, né? São 5 mais 27, 32 minutos, né? Então nós temos mais 6 minutos, Thiago. Ainda na educação, o senhor toca em alguns aspectos, em alguns pontos, né? Itens aí nas propostas, em preparar os professores e alunos para o mundo das mídias e das tecnologias da informação. Eu pergunto, e por que preparar os professores e alunos para esse mundo e também como seria esse encaminhamento? Veja bem, hoje a gente está vivendo num mundo que a tecnologia da informação, a internet, o computador, hoje o mundo não viveria mais sem isso, né? E a gente ainda nota que tem
professores da rede que têm dificuldade de transmitir esses conhecimentos aos alunos, como muitos alunos têm dificuldade também por não terem oportunidade, pela questão financeira, não terem acesso à internet, enfim, hoje quase todo canto tem, mas ainda tem muita gente que não tem acesso à internet, que não tem computador. Nós, inclusive, não está aqui no plano de governo, mas nós faremos um esforço muito grande para, principalmente, dotar os professores de notebook, de tablet e futuramente buscar parceria junto ao governo federal para também garantir isso ao alunado. E nós vamos implantar em todas as escolas do município a disponibilidade de internet, né, que nós hoje só temos aqui na escola Maria Helenita e na escola Santana de Albuquerque, né? Nós não temos essas mídias implantadas lá. Então nós pretendemos, até por acharmos que nós não podemos mais vivermos sem essas informações, sem a internet, sem o computador. Aqui, ainda na educação, candidato, o senhor propõe criar o agente comunitário de educação. Como seria isso, né? A agente comunitário de educação com o objetivo de manter a permanência dos alunos na escola e combater o analfabetismo no município. O analfabetismo e a evasão escolar, né? Que ideia é essa? Veja bem, isso a ideia que a gente tem é de aproveitar o quadro que nós temos de funcionários, professores, e fazermos esse acompanhamento, né? Verificando escola a escola, mês a mês, onde o aluno tal deixou de comparecer, por quê? Vai lá na casa da pessoa, tenta trazer esse aluno, identificar uma família que tem com necessidade, inclusive, se tiver uma necessidade, até apoiar junto à Secretaria de Ação Social, com feira, alguma coisa, se for por esse motivo, né? Mas a gente quer acabar com a evasão escolar e tentar diminuir o índice de analfabetismo, que ainda é muito grande aqui no nosso município. Então, a nossa ideia é criarmos esses monitores, especificamente, nós sabemos que tem muitos funcionários que estão em desvio de função. Nós traremos, como eu já disse aqui, que a educação será a prioridade do meu governo, né? Então, boa parte desses funcionários, nós capacitaremos para que faça esse acompanhamento junto às escolas, junto ao alunado, junto aos pais e às mães de família, certo? Então, nós tentaremos diminuir ao máximo a evasão escolar e o analfabetismo no nosso município com isso. Ainda na educação, já que a proposta do candidato é muito larga na área da educação, vamos explorar mais e dar oportunidade para que o candidato esclareça as suas ideias, né? Aqui está colocado, isso pretende fortalecer, articular e fortalecer diversos espaços coletivos de discussão, que são os conselhos, né? O Fundeb, educação, alimentação escolar. E eu gostaria de saber aqui, além de articular e fortalecer, qual será a postura do candidato quanto a esses conselhos? São conselhos fiscais também. Fiscais. E muitas vezes a gente sabe que as pessoas, em vez de deixar fiscalizar, ter autonomia na fiscalização, na verdade procuram eleger as pessoas só do grupo, e na verdade essa fiscalização ainda, na realidade do Brasil, é muito falha, capenga. Essa questão desses conselhos especificamente, eu garanto que não haverá interferência do poder público executivo. Será uma questão meramente de acompanhamento junto às escolas, junto à Secretaria de Educação, mas eu, como gestor, não interferirei na formação desses conselhos, até porque ela é escolhida democraticamente dentro dos critérios e da legislação que existe hoje. Não haverá interferência do Poder Executivo nesses conselhos ou nesse tipo de coisa. Voltando a falar da questão da questão da evasão escolar, nós vamos implantar também, parceria junto ao governo federal, o Pacto da Alfabetização na Idade Certa, né? Que isso é um programa do governo federal e que o município vai aderir a esse programa, onde todas as crianças de até 8 anos de idade serão alfabetizadas, ou seja, vão saber ler e escrever até o 3º ano, né? Isso é um programa do governo federal e que nós aderiremos a ele, né? Então vai também facilitar, vai diminuir o analfabetismo, porque muita gente, às vezes, tem alunos que estão na 4ª, 5ª série e que não sabe nem ler direito, nem escrever, né?
Então nós seremos rigorosos nisso aí, implantaremos esse programa, não está na nossa proposta, mas nós implantaremos uma função de diminuir a evasão e o analfabetismo. Terminou o tempo, né? 32 minutos, 5 minutos mais 27 do bloco. O candidato dispensou o intervalo do primeiro para o segundo. Temos 3 minutos agora, né? E o candidato ele pode ficar à vontade se quiser retomar algum assunto que acha que ficou apertado, pode ficar à vontade. Esse é o programa Sua Verdade, apresentado por Santiago Vasconcelos, no dia 29 de julho de 2012, são 11 horas e 53 minutos. Agora voltaremos dentro de 3 minutos, né? Estamos apresentando o programa A Sua Verdade, com Santiago Vasconcelos.